Gente, bom dia. Eu estou aqui, hoje, nessa nossa aula. Eu pedi muita presença de vocês para que a gente possa fazer uma revisão geral de funções da linguagem. É um conteúdo que a gente começou em sala de aula e que a gente pretende terminar e encerrar hoje aqui, tá certo? Então, lá na sala de aula, de acordo com as pesquisas que vocês fizeram, as atividades que foram propostas, as leituras que foram feitas, a gente falou dos 6 elementos da comunicação e falou das 6 funções da linguagem. A gente disse também que cada um dos elementos da comunicação, ele corresponde a uma função da linguagem. É exatamente isso que a gente vivencia, que a gente vê aqui nesse gráfico. A função referencial, o elemento da comunicação é o contexto, a função poética é a mensagem, a função fática é o canal, a função metalinguística é o código, e dos lados nós temos a função emotiva com o emissor e a função conativa com o receptor, que é exatamente quem rege todo o processo da comunicação. Se não houver um emissor para enviar uma mensagem, um receptor para recebê-la, não tem como haver o processo da comunicação, ok? Aqui nesse outro slide, nós percebemos as características de cada função. Na função emotiva, a gente tem uma linguagem expressiva, onde a gente usa a primeira pessoa, tem também muito uso de adjetivos, e o foco é exatamente o emissor. Na função emotiva, em primeira pessoa, porque você se coloca como personagem do processo, tá certo? Então, a gente tem um texto onde a gente usa o eu, usa o nós, tanto com relação ao pronome, quanto com relação aos verbos. Na função apelativa, ou função conativa, a gente tem verbos no imperativo, da segunda pessoa e foco no destinatário. Então, o que são verbos no imperativo? São verbos que dão a ideia de pedido, ou ordem. A gente tem como exemplo as propagandas, é o principal exemplo desse texto, cuja função é apelativa. Na função referencial, a gente tem o uso da terceira pessoa, o sentido é denotativo, a linguagem é clara e precisa e o foco está no contexto. Então, a função referencial, quais são os textos que prevalecem a função referencial? São exatamente os textos informativos, tá certo? Porque a linguagem dos textos informativos é uma linguagem denotativa, linguagem tal qual está nos dicionários, tá? Essa linguagem ela é clara, ela é precisa, é uma linguagem objetiva. Na função fática, a gente tem como objeto, como foco e objeto de comunicação o canal. Então, é aquela função onde prevalece o diálogo. O diálogo ele acontece de forma direta. A função metalinguística tem a linguagem que fala da própria linguagem. Então, o foco é o código. Então, a gente tem exemplos como uma crônica que fala de uma crônica, um poema que fala de um poema. E o principal exemplo da função metalinguística é exatamente os verbetes de dicionário, tá? Se você abre um dicionário, você tem lá as palavras e o significado das mesmas. Então, isso é função metalinguística. E, por último, nós temos a função poética, que faz uma seleção vocabular, onde está presente a métrica, rimas, figuras de linguagem, e o foco é a mensagem. Então, na função poética, a gente vai ter uma função voltada para o belo. É a arte que prevalece, a arte como um todo. Então, a gente vai prevalecer nos poemas. A gente vai encontrar a função poética, principalmente nos poemas, onde tem métrica, tem rima e etc. Aqui nós temos um quadro do resumo das funções da linguagem, e com seus objetivos. Qual é o objetivo da função referencial ou denotativa? É transmitir uma informação. Da função emotiva, é expressar emoções, atitudes, estado de espírito do emissor com relação ao que fala.
A função conativa ou apelativa é persuadir o destinatário, é convencer alguém de alguma coisa. A função fática é estabelecer ou manter uma comunicação por meio do diálogo. A função metalinguística, o objetivo é falar sobre a própria linguagem, que a gente já falou, a linguagem que fala da própria linguagem. E a função poética é provocar algum efeito de sentido no receptor. Então, é aquela função que você emite uma mensagem, essa mensagem ela tem como função causar algum efeito no receptor, tá certo? Aqui, agora, nós vamos vivenciar nesse slide um exemplo, uma comunicação entre a mãe, a criança e a enfermeira. Né? Vamos analisar o comportamento delas segundo os 6 elementos da comunicação. Então, qual o comportamento da mãe como remetente? Está pegando, mas eu acho que ele vai soltar. Olha, ele vai começar a chorar. Então, a mãe fala com relação ao processo da amamentação, ela enquanto remetente. Aí a criança chora, ela tenta pegar o seio da mãe, ela emite ruídos, né? A enfermeira, ela segura ele assim, abraça, calma, você está mais ansiosa do que ele. Então, esses 3 elementos enquanto emissor, como eles se portam. Agora, os 3 enquanto destinatário, né? Quem seria? A mãe, como emissor, o destinatário seria a criança e a enfermeira. A criança, enquanto emissor, quem seria o destinatário? A mãe. E a enfermeira, enquanto emissor, o destinatário seria a mãe. A mãe, qual é a mensagem que a mãe está passando? Ela está passando a dificuldade em amamentar. A criança, ela está incomodada, ela está desconfortável. A enfermeira, a mensagem orienta como segurar a criança e tranquiliza a mãe. Qual é o contexto? Qual é o contexto desse processo de comunicação? O contexto em que a mãe está inserida, a amamentação. A criança e a enfermeira também. Qual é o código emitido? O código da mãe são palavras. O código da criança é choro e som. E o código da enfermeira também são palavras. O contato. O contato da mãe, dos 3. Tanto da mãe quanto da criança quanto da enfermeira é um contato presencial. Agora eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver essas atividades, tá? Primeiro, essa questão, vocês tentem resolver aí e depois vocês me passem o gabarito, ok? Em seguida, eu vou passar para a próxima. Agora nós veremos questões do Enem. Eu gostaria que vocês também tentassem resolver para a gente ir passando para a próxima e chegar ao final, que é onde eu vou passar uma atividade relacionada ao nosso próximo conteúdo, ok? Aqui tem outra questão do Enem. Tentem resolver e me passem o gabarito.